dado por Moisés, mas o doador e o autor desse texto é o próprio Deus, o eterno, o soberano. Foi Deus quem instituiu a lei. É Ele o doador, o autor da lei. E quando Deus chamou Moisés ao Monte Sinai, e Ele entregou as tábuas da lei, Israel, os hebreus, tinham 3 meses que haviam saído do Egito, de onde o Senhor manifestou grande poder, sinais, maravilhas e milagres. E quando nós falamos hoje sobre os 10 mandamentos, sobre a lei do Senhor, parece que é um assunto que já não faz tão sentido para nós do século 21. Não é isso que parece? Nós ouvimos até dizer que é bíblico, que nós estamos no tempo da graça. Mas quem também nunca leu o que o próprio Jesus disse, afirmou, que Ele não veio abolir a lei, e sim cumpri-la. Mas assim, queridos, para nós sermos mais precisos no assunto que estamos falando, quando nós ouvimos a leitura, e eu quero até ler um outro texto anterior para você, para mim, para nós entendermos melhor. Eu falei anteriormente, Israel, os hebreus haviam saído do Egito, de onde eles passaram 430 anos aproximadamente. Eu falei 430 anos aproximadamente. Foram 4 gerações. Imagine como estava a mente dos hebreus. Eu imagino os costumes que eles haviam aprendido durante esses 430 anos do Egito. De maneira que Deus, o soberano, aquele que é onisciente, que conhece os nossos corações, precisaria de um processo para tratar o seu povo e arrancar os costumes pagãos de suas vidas. E para isso Ele instituiu a sua lei. E se nós lermos, eu queria que você voltasse só um capítulo, talvez uma folha da sua Bíblia, pudesse repaginá-la nessa hora. No capítulo 19, aleluia, oh maravilha, redobre a sua atenção, para que você possa compreender o que o Espírito tem a lhes dizer nessa noite. Capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: no dia em que se completaram, quanto tempo? Capítulo 19, versículo 1. No dia em que se completaram, quanto tempo? 3 meses. Que os israelitas haviam saído do Egito. Perceba, olha o espaço de tempo. Chegaram ao deserto do Sinai. O 2, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Versículo 3, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas. O 4, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem, escute, se me obedecerem, fielmente guardarem a minha aliança. O que é que o Senhor nos pede que não possamos atendê-lo? Eu quero que você preste atenção, para que nós saiamos daqui compreendidos sobre tudo que o Eterno tem a nos dizer. Aleluia. Eu vou repetir o versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora
resta dúvida de que existem alguns, e isso aplica-se principalmente para aqueles que são fiéis à aliança. A esses o Senhor conhece. E Ele sabe exatamente o que fazer em tempos e ocasiões para com aqueles que, mesmo em meio ao caos que o mundo possa atravessar, mas guardam uma aliança. E foi o que Ele disse: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, versículo 6, e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O 7, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 8. É isso que me chama a atenção. Aleluia. Disse o Senhor, o versículo 8: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Escute. Quando Moisés vem com as instruções que foram passadas para ele no monte, por intermédio da pessoa bendita do Senhor Todo-Poderoso, Moisés chega e relata a suma do que Deus lhe tinha falado no Monte Sinai. E ele diz quais são as palavras ao povo. E qual foi a resposta do povo? No versículo 8, o povo respondeu unânime, a uma: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nós bem sabemos que não foi assim a história toda. Mas perceba que quando Deus Ele entrega a lei, não foi um Deus autoritário que quis impor. Muito pelo contrário, Ele quis mostrar a importância da observância acerca da lei. Por qual motivo Deus escreveria em 2 tábuas a sua lei para o seu povo, se não fosse para preservá-lo dos tropeços da vida e de todo o engano? O motivo pelo qual Deus escreveu a sua lei e a entregou ao seu povo foi para que o seu povo pudesse viver uma vida sossegada, uma vida tranquila e feliz, próspera. Você compreende assim? Você compreende assim? Então olha o que diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Eu fico imaginando o zelo de Deus para com as nossas vidas. Porque Ele, sendo onisciente, conhecedor dos tempos e das estações, Ele sabia como seria difícil imprimir a sua lei na mente do povo. Porque o povo já estava, na verdade, alfabetizado com os costumes do Egito. O povo já não falava mais a linguagem dos hebreus, mesmo porque já haviam sido 430 anos dentro do Egito. Os costumes, a culinária, tudo. Mas Deus tinha uma promessa para esse povo. Ele sabia que não seria fácil restaurar o povo que Ele fez promessa aos patriarcas. Mas ainda assim, Ele sabia que valeria a pena todo investimento nesse povo. Moisés sobe no monte. Nós estamos lendo sobre os 10 mandamentos, mas nós sabemos que não foi fácil. Porque à primeira vista, quando Moisés sobe, e lá o Senhor o chama por espaço de um tempo, para que ele se consagrasse, para que ele se esvaziasse de si mesmo,
para que quando Ele revelasse as verdades mais íntimas do coração de Deus, no que diz respeito às leis, o coração dele não se ensoberbecesse. Por isso foi necessário um tempo de consagração, um tempo de humilhação, onde também ele contemplou a manifestação da glória de Deus, vendo o Sinai fumegar, a glória de Deus instalando-se sobre aquele lugar, para que ele não tivesse dúvida de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, era quem estava se revelando a ele. E por ele ter levado esse tempo, quando ele desce com as tábuas da lei, o povo já estava corrompido. Olha o que eu falei do tempo no Egito e os costumes que o povo havia absorvido de lá. Deus fizera a promessa, Deus o restaurou, Deus os tirou com mão forte, braço estendido da casa da servidão, mostrou as 10 pragas do Egito, para que eles pudessem ver e temer e saber que o Deus Todo-Poderoso era quem os estava libertando. Deus fez com que, por intermédio de Moisés, o grande libertador, o mar vermelho se abrisse e eles passassem a pés enxutos. As mesmas águas que se dividiram em 2 partes e fizeram 2 muros de um lado e do outro, Deus fez com que Moisés estendesse a vara, depois de todos eles terem atravessado, e elas retornassem para os seus lugares de origem e pudessem matar todos os primogênitos do Egito, carros e cavalos de Faraó. Mas apesar de tudo isso, mesmo vendo a provisão de Deus, quando o Senhor fez chover pão, quando o Senhor fez chover carne, as codornas que o Senhor ali providenciara para alimentar o povo, e quando este teve sede da rocha, o Senhor fez brotar água. Mas ainda assim, pelo fato de Moisés ter demorado um pouco, o povo se corrompeu. Vocês estão entendendo? Amém. Quantos me entendem aqui nessa noite? Amém. E quando ele desce com as tábuas da lei, ele encontra o povo em alvoroço. Arão, ele foi influenciado pela dureza do coração do povo. Eles pediram as argolas, as pulseiras, os colares, os pingentes de ouro, e ali eles fundiram um bezerro para adorá-lo, e dizendo: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, vamos fazer um Deus e vamos adorá-lo, porque foi esse Deus que nos tirou do Egito. E onde estaria a glória do Deus que de fato nos tirou? É para você entender que não é fácil. Às vezes uma pessoa se converte, com um ano a gente quer que ela já esteja discipulada. Não é tão fácil. Alguns são fáceis, outros nem tanto. Você está me compreendendo? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Moisés, quando vê aquilo, ele se revolta e ele quebra as tábuas da lei. Mas eu falei, Deus foi quem fez promessa a esse povo. Aleluia, Jesus. Apesar de que esse povo, com a sua insensatez e com a dureza do seu coração, tivessem incitado ao Senhor para que o Senhor desistisse dele, mas foi a esse povo que o Senhor honrou a aliança. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor chama Moisés novamente. E Moisés atende e sobe. E ele disse: olha, consagra o povo e sobe o monte. Diga ao povo que quando ouvir o soar longo da trombeta, pode subir. Consagre os sacerdotes, consagre o meu povo. Mas diga que só suba depois que ouvir o som longo das trombetas, para que eu não os fulmine e os mate. Enquanto você, Moisés, chega para mim, eu quero que você se chegue a mim. E assim o Senhor fez. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes
e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites entre o torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Meu Deus. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Isso fala de um processo de santificação, de consagração. Em todo tempo, assim como hoje é indispensável uma lei, assim também esses mesmos processos são indispensáveis para as nossas vidas, para que tenhamos comunhão com Deus. Alguém me entende aqui? Amém. Vamos lá, versículo de número 15, estou lendo rapidamente para você compreender um pouco melhor. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo, até eu faria o mesmo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tive uma experiência com Deus, eu e Deus sozinho no monte lá em Salvador, de pedras. No início do ministério que Deus me confiou, eu estava proposto com Deus, de pano de saco, de humilhação, vocês conhecem. Eu acordei às 13h40 da manhã, peguei o celular como lanterna, peguei o óleo e fui ao monte. E eu passei um período de oração e eu já estava sentindo que a alva já estava vindo, ao amanhecer do dia. E eu comecei a clamar a Deus, e aí eu me pus, mas antes eu comecei a jogar areia. Estava num monte só de pedra, mas tinha uma parte assim de areia limpa. E eu comecei a jogar aquela areia sobre a minha cabeça, demonstrando uma certa humilhação. E eu acho que Deus levou em conta isso. Por quê? E eu comecei a jogar aquela areia sobre a minha cabeça e de repente me pus de pé. Eu disse: Pai, diz a tua palavra que quando... Aí eu lembrei desse texto, que quando Moisés, o teu servo, subiu ao monte, a sarça ardia, não se consumia. Senhor, teus servos como Moisés, entre outros, tiveram tantas manifestações, viram tantas coisas. Por mais que eu creia em Ti, mas revela-te a mim de alguma forma. Não para que eu creia, que eu creio em Ti. Mas, irmãos, Deus foi forte e ao mesmo tempo me deixou com medo. Eu não sei de onde veio, meu Deus, eu também não sei de onde veio, nem sei para onde foi. Mas uma águia tão grande, tão gigante, já estava quase que já estava amanhecendo o dia. Deu para ver as asas de um grande pássaro, mas foi grande. E fez, ele deu aquele grito, e abriu, fechou. E eu disse: basta, não preciso ver mais nada. Agora imaginem quando amanheceu o dia e eu desci, que eu tinha que resolver algumas coisas. E eu tive que ir à rua, meu Deus, parece que eu estava flutuando. Eu estava desfrutando de uma unção sobrenatural. E a minha vida, eu tenho certeza, a partir daquele dia não foi mais a mesma. Aleluia. Porque esse é o desejo de Deus. É nos tirar desse ativismo que toma tanto o nosso tempo. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa irresponsável, que você vai deixar suas atividades. Não, porque Deus conhece. Mas é necessário que nós façamos como Jesus ensinou. Olha, fiquem aqui enquanto eu vou além orar. É necessário nós estabelecermos esses tempos. Mas por que eu estou falando isso? Já que o assunto aqui é outro, você quem diz. E quais foram os meios que o Senhor Deus trabalhou para que o povo pudesse acreditar, para que o povo pudesse desfrutar da totalidade da bênção do Senhor. E hoje os tempos não são outros, são tempos difíceis. Há um desafio muito grande para nós, a igreja do Senhor.
De maneira que Deus quer fazer esse mesmo processo de purificação das nossas vidas, para que possamos ter mais comunhão com Deus e ouvir a sua voz, sem ter dúvida de que de fato é o Senhor falando conosco. E ele disse: o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, meu Deus. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Eles tremeram, e se fosse eu já tinha caído até. E já tinha perguntado a ele, já tem uma maca pronta aí, Senhor. E me jogava, e traga-me, Pai. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte ao povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor nos fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. O Senhor respondeu: desça, desça, e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quando os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo, eu quero deixar para a nossa meditação, de número 19. Vocês percebem que Deus, Ele é imutável, e a sua lei é perfeita. Amém, santos? Amém. Salmo de número 19. Mas escute, vocês sabem que chegou o tempo em que Deus disse: eu vou tomar Moisés. E Ele disse para o discípulo de Moisés, Ele falou para Josué: Moisés, teu servo agora é morto. Levanta-te, porque tu conduzirás o meu povo à terra que sob juramento disse lhes daria. Mas o Senhor instruiu Josué, e ele disse: ninguém, capítulo 1, versículo 5, ele disse: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele disse: agora tem uma coisa, não aparte da tua boca o livro. Eu não tenho tempo para detalhar os 10 mandamentos, mas eu sei que não é a primeira semana que vocês estão trabalhando. Eu não tenho tempo para detalhá-los, por isso eu estou passando, mas eu creio que vocês estão entendendo. Amém. E o Senhor disse para ele: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás e serás bem sucedido. Para uma vida de sucesso é indispensável a meditação da lei do Senhor, os princípios que Ele estabeleceu para nós, os seus filhos, para aplicarmos no dia a dia. Nós entendemos por meio da palavra que a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e é mais doce do que o mel. Alguns talvez a interpretem como algo pesado, mas nós sabemos que os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles não são fardo, porque o Senhor Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve. Engana-se quem prega que a lei do Senhor é pesada. Mesmo porque o próprio Cristo, que é hoje o ministro de uma nova e superior aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mesmo ele ensinou a maneira como nós devemos aplicar esses princípios, a lei do Senhor. Você compreende? Amém. E se Josué não se apegasse com zelo ao que o Senhor tinha lhe ensinado, ele não teria prosperado em todos os teus caminhos. Por isso o Salmo, só para a gente ganhar tempo, capítulo de número 19, quem encontrou, diga eu venci. Eu venci. Salmo 19, amém? 19. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim, capítulo 19, a partir do versículo 7. Glória a Jesus. A lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita. Que maravilha, santos. Aleluia. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho ou os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Que maravilha, irmãos. Certamente, como eu, você deve conhecer pessoas que eram, eu não digo semi, elas eram literalmente analfabetas, mas só o fato de conhecer a Bíblia deixaram essas pessoas peixes. Aleluia. Aleluia. Eu conheço algumas pessoas, até daqui de Santo Amaro eu conheço uma que eu poderia citar. Dizia para mim assim: eu era analfabeto e Deus me fez aprender a ler com a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Gilberto. Hoje o pastor Gilberto conhece bastante. Hoje pastor auxiliar da Igreja Batista Semear. Aleluia a Deus. Então olha o que diz, ela se cumpre, a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Glória a Deus. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O 8 diz, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Então como não, às vezes você está triste por algum motivo de ter enfrentado uma luta dentro da sua casa, no trabalho, onde quer que seja, mas quando você abre as Escrituras Sagradas e você começa a examiná-la, o Senhor traz gozo, traz regocijo, traz alegria para o seu interior, para fazer cumprir-se a palavra de Deus. É assim que diz o versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aleluia. O 9, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Glória a Deus. Versículo 10, são mais desejáveis que o ouro. Aleluia a Imaginem, Deus. queridos, por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa das riquezas, por causa do ouro, que vale muito, as pessoas têm tirado tantas vidas. E a gente ouve o Senhor, o Todo-Poderoso, dizer que são mais desejáveis do que o ouro, a lei de Deus. Oh, glória. Mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E eu pergunto, se é tão maravilhosa a lei do Senhor, se ela causa tantas coisas boas em nós que as lemos, se ela traz sabedoria, se ela traz inteligência, se ela traz alegria ao coração, se ela é tão importante para nós, por que nós temos dificuldades em examiná-las todos os dias?
está me ouvindo? Amém. Você consegue me ouvir? Amém. Aleluia. Me compreende? E por qual motivo Deus nos instruiria a não abrirmos mão de examinarmos as Escrituras? E isso nós falamos na antiga aliança, mas perceba que também na igreja primitiva não foi diferente. Obrigado. Certa feita, Jesus disse, João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas ele conhecendo, queridos, a natureza humana, as nossas limitações, as nossas tendências, ele nos instrui, ele nos trabalha, porque assim como foi difícil para uma geração que mesmo sendo um povo de Deus, mas o fato de ter passado 430 anos dentro do Egito e tendo aprendido todos os seus costumes, Aleluia. e o Senhor sabia que seria difícil o processo, por isso Deus fez um processo de desintoxicação, Aleluia, Deus. removeu aqueles costumes e imprimiu a sua lei na mente dos seus filhos. Se você observar, o desafio é o mesmo nesses dias. Existem muitas coisas aqui dentro. Eu não sei se é aí dentro, não sei se é aí, mas existem muitas coisas aqui dentro. São muitos conceitos, e isso atrapalha e retarda o processo. E por isso o Senhor brada dentro do nosso coração, fala da importância de meditarmos, de examinarmos a sua lei. Mas como pode algo que traz tantos benefícios para nós, como alguns dos quais eu já citei, alegria, sabedoria, inteligência, riquezas insondáveis, foi o Senhor quem disse, vocês leram comigo no versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Agora, uma das coisas que nós aprendemos é que Davi disse no versículo 11, por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa, escute, irmãos, eu já quero terminar. O versículo 11 diz o que? A grande recompensa é em quê? Isso. A grande recompensa. Oh, maravilha. Aleluia, Deus. Esse aí é o motivo pelo qual Deus se preocupa em nos instruir a abraçarmos a sua lei. Aleluia. Quero encerrar lendo o Salmo de número 81, por favor, Santos. Aleluia, Deus. Salmo 81. Glória. Eita, Jesus. Aleluia! Eita, Deus. Glória a Deus. Glória. Oh, glória. Aleluia, glória. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Oh, Espírito. Glória. Glória a Jesus. Capítulo 81. Eita, Jesus. Glória. 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 Aleluia, Deus. Posso ler? Amém. Capítulo 81, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Eterno: se o meu povo apenas me ouvisse, mesmo sabendo da importância da lei do Senhor, e havia uma resistência por parte de alguns. Isso é diferente hoje?